Hey guys, what's up? Teacher Doug here. How are you? Hoje eu gostaria de ajudar vocês a entender um pouco mais a diferença do e do uma no inglês. Então, no inglês, para que você possa falar e uma, você pode falar a or am. A, am. A questão é, quando vocês podem utilizar a e quando vocês podem utilizar am? Bom, pensando um pouco no português. No português, o que rege a utilização do e do uma nada mais é do que o gênero da palavra. Então, palavras de gênero feminino utilizam uma. Então, uma casa, uma bicicleta, uma aeronave. Palavras do gênero masculino utilizam um. Então, um carro, um apartamento. O problema é que no português, eu não sei se vocês já perceberam isso, no português essa relação é um pouquinho difícil de manter. Por quê? Você precisa saber se a palavra é do gênero feminino ou masculino no português para que você consiga utilizar a regra. Então, provavelmente pessoas que não são nativas, elas terão muita dificuldade em aprender se é um ou uma. Então, exemplo, você pode dizer aos seus colegas que não, palavras terminadas em o sempre vão utilizar um. Só que se você fizer isso, você vai cair num erro. Porque, por exemplo, tribo termina em o, porém, quando eu vou falar, eu não falo o tribo, eu falo a tribo. O mesmo acontece com uma, você pode falar assim, não, palavras terminadas em a, você sempre vai utilizar uma. Então, uma casa, beleza, mas e o sofá? O sofá termina com a, porém, quando você vai contar, você fala o sofá, um sofá. Você não fala uma sofá. Então, o português ele tem essas dificuldades de você conseguir estabelecer uma regra bem clara para poder ensinar um e uma. No inglês, por outro lado, o que rege a utilização do I e do am nada mais é do que o som da palavra subsequente. Então, por exemplo, a palavra começa com o som de uma vogal. Se a palavra começar com o som de uma vogal, você sempre irá utilizar o am para falar dessa palavra. Então, por exemplo, pense na palavra apple. Apple, maçã. No inglês, se eu quiser falar uma maçã, eu vou ter que falar an apple. Ok? No inglês, eu posso fazer o que a gente chama de linking sounds, que nada mais é do que juntar essas duas palavras como se fosse um som só. Então, ao falar uma maçã, é bem provável que eu fale an apple, an apple, an apple. Outro exemplo, laranja. Em inglês, a palavra laranja é orange. Orange. Se eu quiser falar uma laranja, eu vou falar an orange. An orange. Ok? Então percebam, toda vez que o som da palavra iniciar com o som de uma vogal, vocês vão utilizar an. Tudo bem? Por outro lado, se o som da palavra subsequente começar com o som de uma consoante ou de uma semivogal, vocês sempre irão utilizar a. Exemplo, digamos que a minha palavra seja house. House. Em inglês, house, casa. Ok? Se eu quiser dizer uma casa, eu falo a house. A house. Outra palavra, digamos que eu queria falar relógio em inglês. Relógio, clock. Relógio, clock. Se eu for falar um relógio, em inglês eu vou falar a clock. A clock. Há alguns casos que vocês terão que prestar muita atenção. Porque percebam, eu estou falando sobre o som da palavra. Não estou falando sobre a letra da palavra. Então vamos para algumas exceções, ou seja, palavras que começam com consoante, mas tem som de vogal, e palavras que começam com uma vogal, mas tem som de semivogal. Então vamos lá. Palavras que começam com uma consoante, mas tem som de vogal. Pense na palavra MP3 em inglês. Em inglês, MP3 eu falo MP3. MP3, MP3. Perceba que o som da palavra MP3 ela começa com o som de um E, ó, MP3, MP3. Então, se eu for falar um MP3, eu tenho que dizer an MP3, an MP3. Mais um exemplo, corrida de Fórmula 1. Em inglês, corrida de Fórmula 1, eu falo F1 Race, F1 Race.
Quando eu for falar uma corrida de Fórmula 1, eu não vou falar a F1 Race. Eu vou ter que dizer an F1 Race. An F1 Race. Ok? Ó, F1 Race. An F1 Race. Agora, pensando em palavras que começam com uma vogal, mas tem som de semivogal. Então, vamos lá. Quando você fala universidade em inglês, university. Universidade, university. O início dessa palavra, university, ela começa com um som muito parecido com a palavra você no inglês. Toda vez que uma palavra iniciar com o U, com a letra U, mas você pronunciar you, esse é o som de uma semivogal. Na verdade, o semivogal Y, ok? Então você fala you, university, uniform, universe. Toda vez que eu falar esse som you, para eu poder contar, então se eu quisesse contar uma universidade, eu teria que dizer a university. Porque você lembra da regra quando eu disse que lá no comecinho isso se estendia para consoantes e semivogais? Então you é uma semivogal, sendo assim a university. Mais um exemplo, europeu no inglês, mas com a letra E, ó, European. Mas olha o som que eu pronuncio quando eu falo europeu, European, European, European. Por ser assim, por começar também com o som de you, vocês irão utilizar a mesma regra, ou seja, um europeu, a European, a European, a European. Vamos agora pegar um som de um outro exemplo de uma semivogal. A outra semivogal no inglês é o W. Então qualquer palavra que começar com o som de um W, ela será considerada uma semivogal, e quando for contar essa palavra, eu teria que falar A ao invés de M. Então pense na palavra one. One. Percebam que quando eu falo one, é muito semelhante ao som inicial das palavras. Want, where, we. Want, where, we. Essas palavras têm o mesmo início, o mesmo som inicial da palavra one. One. Então analisem. One, want. One, want. Então tá, se você falar uma casa de um cômodo, a one room house. Uma casa de um cômodo, a one room house. One room house, casa de um cômodo, ok? Uma casa de um cômodo, a one room house. One room house. Uma dica para vocês é que vocês aprendam o alfabeto em língua inglesa e percebam todas as consoantes do alfabeto que, quando pronunciadas, obtêm o som de uma vogal no início. Então, primeiramente, vamos lembrar do alfabeto em inglês, tá bom? Então, falem comigo assim, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Este é o alfabeto em inglês. Prestem atenção nas consoantes. F, H, L, M, N, R, S, X. Essas consoantes, quando eu falo elas em voz alta, o som inicial de todas elas é o som de uma vogal. Então, quando eu falo uma palavra abreviada, como por exemplo MP3, MP3, uma palavra que eu falo letra por letra, quando eu falo o M, o som inicial desta letra é uma vogal. O mesmo aconteceu com a Fórmula 1. Então era F1 Race, F1 Race. O som inicial da letra F é o som de uma vogal. Então, quando eu disse uma corrida de Fórmula 1, eu tive que dizer an F1 Race. An F1 Race. Ok, pessoal? No caso das vogais, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U.
vocês têm que tomar cuidado com as vogais U. Você pronuncia you. Toda vez que você pronunciar esse you no começo de uma palavra, lembrando, você deve utilizar A e não N, porque o som you é o som da semivogal Y. Ok, pessoal? Então fica essas dicas para vocês. Espero que esse vídeo possa auxiliá-los ainda mais na evolução do inglês de vocês, sempre focando nessa diferença de A e de N. Treinem bastante. É bom saber a regra, mas lembrem, o mais aconselhável é que vocês falem e falem até que se torne algo natural, da mesma forma que é o português para vocês, tá bom? Quanto mais vocês falam, mais vocês conseguem fazer isso sem ter que pensar. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o joinha, deixem algum comentário aqui embaixo perguntando algo sobre a língua, se vocês querem tirar alguma dúvida ou se vocês querem sugerir algum vídeo, ok, pessoal? Se inscreva no canal, assine o sininho para que vocês possam receber as informações de todos os vídeos que eu postar futuramente, ok? E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Bye!